Olá, bom dia a todos. Estamos no nosso 14º encontro, 14º encontro, do nosso clube de leitura da Editora Teosófica. Estamos estudando capítulo por capítulo desse livro muito lindo, muito profundo sobre educação. Se chama Educação Transformadora, do Vicente Rauchin Júnior. Também temos publicado pela Editora Teosófica esses outros dois livros dele, Processo de Autotransformação e Reflexões sobre a Educação Teosófica. Todos muito lindos, muito abordam, né, a educação de uma forma muito mais profunda, complexa, compreendendo a natureza humana. E hoje, nesse 14º encontro, temos a grata e a alegria, né, de presença do nosso irmão Eduardo Ive. Temos a grata satisfação de recebê-lo novamente, né, Eduardo? Esse já é o nosso terceiro encontro aqui. Eduardo, que é educador, teosofista há 50 anos, diretor do Paraíso na Terra, diretor da Editora Teosófica também. Ele é coordenador do movimento Gaia em Brasília. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença, sua generosidade, disponibilidade de estar conosco mais uma vez. Então, hoje, vamos comentar, né, o capítulo 14, intitulado Sobre Disciplina e Regras. Eduardo, muito obrigada, seja bem-vindo, e a todos que nos escutam, está com você a palavra. Sim, Raquel, como eu sempre afirmo, eu acho que conversar sobre educação é algo que me parece fundamental. A educação eu vejo como a única alternativa para nós fazermos assim uma tentativa de melhorar a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas veem o mundo. E a educação teosófica, nos moldes que está sendo proposta nesse livro, Educação Transformadora, ela é algo muito vibrante, renovador, e realmente é uma educação que tem a capacidade de criar uma nova forma, não só de se comportar, mas de viver a vida de uma forma mais plena. E esse capítulo 14, que nós vamos tratar hoje, ele trata de disciplina e regras. E esse é um tema muito delicado e que deve ser objeto de muita reflexão, porque, tradicionalmente, as escolas sempre usaram a disciplina como uma forma de coagir as crianças a adotarem um comportamento adequado, né? Então, por exemplo, eu estudei em escola católica, né? Desde o primeiro primário, eu estudei no Santo Inácio até o início do colegial, quando eu fui para os Estados Unidos. E era uma estrutura praticamente militar, né? Em que as crianças eram objeto assim, de muita pressão e uma disciplina extremamente rígida e muitas vezes violenta, né? Sem respeitar as individualidades, sem respeitar a sensibilidade também das crianças. E isso, para mim, assim, eu consegui superar, mas tem algumas crianças não suportaram a pressão, não suportaram o tipo de comportamento que se exigia e espirraram fora, né? Eu tenho colegas que foram expulsos do colégio e que tinham uma inteligência muito grande, uma capacidade, um potencial muito grande, que acabou se desenvolvendo em outras escolas, mas eles não se adaptaram porque o tipo de comportamento que se exigia não era algo como o Vincent descreve nesse livro, que é muito mais baseado na autodisciplina. Isso é uma coisa que ele coloca logo no início, né? Que o medo não deve ser o instrumento para levar
as crianças a terem um comportamento adequado na escola, que a disciplina deve ser muito mais algo natural, baseado na compreensão, baseado, como ele fala depois também, nessa percepção de que existe uma lei de causa e efeito, que tudo que a pessoa faz traz consequências. Então, ele diz que nem sempre é fácil você despertar nas crianças essa autodisciplina, essa percepção de que é necessário cooperar, que é necessário viver em harmonia, né? Muitas crianças saíram de lares, ou pertencem a lares que são extremamente disfuncionais, lares onde existe violência, onde existe mentira, onde os pais também punem, às vezes até injustamente, as crianças. E isso acaba levando com que as crianças, na escola, adotem comportamentos violentos, comportamentos inapropriados e que trazem perturbação para a ordem, perturbação para o equilíbrio, né, do trabalho na escola. Mas ele fala que só em casos extremos é que você deve expulsar uma criança, levar uma criança a ter que sair da escola, porque isso aí, especialmente se acontecer repetidas vezes, leva a uma grande frustração e leva também a uma percepção por parte da criança que ela é uma falha, que ela não consegue e não tem como se ajustar à vida social. E ela pode se tornar, pelo fato de não conseguir se ajustar à escola, se tornar uma pessoa que é um delinquente, uma pessoa violenta e até uma pessoa criminosa. Então, todo esforço deve haver para que a criança venha a compreender o porquê ela deve se comportar bem. Então, o Vincent dá um exemplo assim que ele passou de uma criança que vinha de diversas escolas onde ela foi expulsa, né? Que ela já não era a segunda escola, ela já tinha passado por várias outras e em todas ela não tinha conseguido se ajustar. E ela chegou aprontando e com atitudes violentas. Aí o Vincent chamou para conversar com ela, depois que ela já tinha passado alguns dias na escola e tinha já participado de algumas aulas. E falou: você gosta de estudar aqui no Golden Link College? Aí a criança balançou a cabeça: gosto, sim. Então, você gostaria de continuar conosco, né? E a criança, obviamente, disse que sim. Então, você tem que mudar a maneira como você está agindo com seus colegas. Você está batendo nos colegas, você está aprontando com eles. Então, eu queria que você soubesse que, se você quer continuar na escola, você tem que passar a agir de maneira diferente. Então, vocês vejam que essa atitude do Vincent é altamente positiva. Em vez dele punir, ele tentou mostrar que era importante para que a criança que gostava da escola, gostava das aulas, mudasse o seu comportamento para poder ficar na escola. E isso geralmente não acontece nas escolas que têm uma disciplina muito rígida. A punição é automática e, às vezes, a criança nem sabe por que está sendo punida. Isso também é algo muito grave, né? Isso gera muita revolta, né? Por exemplo, uma punição coletiva. Uma criança fez algo errado e todos são punidos. Esse tipo de coisa são muito ruins, né? Porque levam a uma postura de revolta e de grande insatisfação. E isso é algo que pode ser carregado para toda a vida. Você não acha, Raquel? Você que tem experiência, vivência em escola. Pois é, Eduardo. É tão interessante, né, a forma como ele aborda esse capítulo, né? Na verdade, a gente está vendo, né, que ele está trazendo isso ao longo de todo o livro, né? A importância do ambiente escolar, dos educadores, dos professores, de ter toda essa atmosfera, né, de carinho, né, de compreensão. E
né? E assim, como todos são responsáveis, né, por essa transformação. Então, ele coloca aqui nesse capítulo também, na página 153, né, que pode até ajudar, a escola pode até ajudar, né, na eliminação, que ele chama desses botões de pressão, que a gente chama aqui no Brasil de gatilhos, né, e dispara essas agressividades dos alunos, né. Então, e também num capítulo anterior, ele cita que quando a criança, né, ela vem com uma cultura, com os hábitos, né, da educação familiar, mas a escola, ela é tão responsável e, né, por essa transformação, ela pode ajudar a diminuir, né, esses conflitos internos, essa pressão que as crianças sentem, melhorando a sua qualidade de vida, sua felicidade, né, que para ele tudo se encaminha para essa felicidade, né, e quanto mais a criança é autêntica, né, quanto mais a criança consegue expressar sua natureza, né, consegue aprender e o próprio a, a, quando a gente pensa assim, no capítulo anterior a gente estava falando de premiação, mas o próprio prêmio da educação é a capacidade de aprender, né? Então, quando a criança se vê com essa capacidade de aprender e mais, essa é a própria realização. Então, quando a escola compreende, tem essa visão como um todo, né, realmente é uma escola que a gente pode chamar faz uma educação transformadora, né? Então, Exatamente. vem uma criança da família que tem algumas questões difíceis, uns conflitos, e a escola, né, tendo essa capacidade de acolher. Eu trabalhei numa escola que você sabe que é montessoriana, então a gente tinha muito foco nos alunos, né, o foco é no aluno. Então, era muito interessante a gente ver como que, quando as crianças tinham algum aspecto desse, até que ele traz aqui no livro, como bullying, uma violência, uma agressividade, como que era tratado pela coordenação. Numa escola tradicional, você vai para a sala da diretoria, para a coordenação. Aqui, ele, né, é de uma forma muito... Sua voz está falhando, deixa eu entrar então. Uma coisa, Raquel, que eu acho muito importante é saber lidar com a hiperatividade. Ele ressalta isso no livro também, né? Isso é um traço de personalidade. Tem crianças que têm assim, uma energia muito grande, né? São hiperativas. E você não consegue segurar uma criança que é hiperativa através da coerção. Você tem que ficar sentadinho, você não pode falar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não resolve, porque essa hiperatividade explode, né? Então, qual é a solução que é sugerida no livro? É você perceber isso e cuidar de dar bastante atividade para aquela criança, né? Fazer ela gastar muita energia nos esportes, em projetos em que ela pode ter uma proatividade, né? Ela pode estar envolvida em fazer alguma coisa, né? Em vez de ficar apenas sentada, né? Então, usar no sentido de canalizar essa energia positivamente é muito importante. E isso exige assim, uma percepção, uma inteligência do professor. Eu lembro a minha esposa dizer que ela tinha assim, um pouco de hiperatividade quando era criança. E a professora dela percebeu e sempre mandava ela fazer coisas, né? Ela não conseguia ficar sentada o tempo todo. Então, o professor mandava, vai pegar giz lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, isso fazia com que ela, né, se sentisse satisfeita, contemplada e, ao mesmo tempo, usasse um pouco da sua energia. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E a violência também, né, que você mencionou, a violência é uma das questões mais complexas, né? Porque, às vezes, quando uma criança é violenta em relação aos seus colegas, é porque, às vezes, ela já sofre dentro de casa a violência. Os seus pais, muitas vezes, são violentos, agridem fisicamente ou psicologicamente,
Então, a criança acaba que ela leva consigo para a sala de aula essa postura violenta, né? Uma forma dela descarregar. Ela não consegue devolver para os pais a violência que ela sofreu e descarrega, geralmente, em crianças que são mais fracas, mais frágeis, né? E aí surge, inclusive, o bullying, né? O bullying é uma forma de violência que é terrível, né? Eu lembro na escola tinha algumas crianças que eram assim mais fracas, né? E mais suscetíveis, que eram os peles, né? Que, na época a gente nem usava esse termo bullying, mas agora se tornou assim conhecida essa palavra. O bullying é algo assim que pode gerar problemas psicológicos muito intensos para as crianças e até incapacidade de levar uma vida, né, normal. Depois, a criança pode se sentir incapaz, depressiva, uma série de traços psicológicos podem surgir do bullying. Então, isso exige muita atenção dos administradores, dos professores, para não deixar que o bullying se torne algo constante. Essa observação é muito importante. E as crianças, tanto as violentas quanto aquelas que estão sofrendo a violência, o bullying, precisam perceber que o professor não está contra elas. O professor está tentando criar um ambiente escolar que seja bom para todos e proteger também aqueles que são mais fracos, né? Existem casos extremos, como diz o Vincent, que a criança, por exemplo, tem um distúrbio psiquiátrico, né, muito grave, e aí, às vezes, por falta de um profissional que possa atender a criança, o melhor é deslocar para uma entidade especializada. Mas isso em casos extremos. Para casos assim comuns de violência, de bullying, é possível você conversar, você trazer a criança para perceber a relação de causa e efeito. Você não gostaria que fizesse isso com você, então por que você está fazendo nos outros? E, enfim, tentar mostrar que aquilo que você planta, você colhe. Se você é violento, você vai receber também violência ao longo da sua vida, né? E entender que a violência pode ser fruto da frustração. E você entender essa frustração é muito importante. Eu lembro um caso, Raquel, que é muito interessante. Esse caso quem me contou foi o José Pacheco, né, um dos criadores da Escola da Ponte. E ele conta que, certa vez, lá na Escola da Ponte, ele recebeu 7 crianças que vieram num carro de polícia. Elas eram, tipo, crianças da FEBEM, o equivalente a FEBEM, aqui no Brasil, né? Que nenhuma escola tinha conseguido ficar com elas, porque elas eram terríveis. E eram 7 crianças, né? É o caso que eles chamam os 7 da FEBEM. Aí, eles chegaram algemados, para você ter ideia, né? Na escola. Aí, a primeira coisa que o Zé Pacheco falou, tira as algemas. Aí o pessoal ficou meio assim, é para tirar? Não é perigoso? Tira as algemas. E aí recebeu aquelas 7 crianças, né? Levou até a sala dele e perguntou, o que vocês querem fazer? Aí um olhou para o outro, pensando que era uma pegadinha. Não, estou falando sério. O que vocês querem fazer? Aí uma das crianças perguntou, nunca me perguntaram isso na escola. Sempre me mandaram fazer isso e aquilo, e a gente tinha que seguir, mas a gente às vezes não queria fazer, né? Não, mas aqui é diferente. O que vocês querem fazer? Eles pensaram, conversaram entre eles. Nós queremos fazer um viveiro. E aí, tá bom, vocês querem fazer um viveiro? Então vocês vão ter que aprender como fazer o viveiro. Vocês vão ter que conversar com o professor de matemática para saber quais são as dimensões da grade, como é que se constrói o telhado. Vocês vão ter que conversar com o professor de biologia para saber como é que é a alimentação desse viveiro para os pássaros, né? Então, no final das contas, ele mostrou que as crianças precisavam aprender para fazer o viveiro e esse aprender foi o aprender fazendo. Eles aprenderam coisas que elas estavam realmente interessadas e foram extremamente curiosas e aprenderam muito rápido até, e depois construíram um viveiro lindo, né? Feito exatamente como deve ser feito. E aí,
quando ficou pronto o viveiro, aí o Zé Pacheco chamou os 7 e falou assim: agora vocês vão dar uma aula sobre o viveiro para as outras crianças. E aí eles se sentiram realizados, né? Eles dando aula para as outras crianças, né? E aí depois que eles falaram como é que funcionava, como é que eles tinham construído o viveiro, aí eu falei assim, agora vocês podem responder perguntas, claro. Aí as crianças perguntaram, eles responderam. Você vê a autoestima como foi extremamente elevada, né? As crianças deixaram de ser assim, vítimas da sociedade, né? Acorrentados, algemados, e passaram a ser heróis que conheciam muito, tinham feito uma coisa linda, um viveiro fantástico, né? Então, acabou a violência, acabou a revolta, e eles passaram a se sentir totalmente integrados, porque surgiu um diálogo muito bom com as outras crianças, que perguntavam, eles respondiam, ensinavam. Então, você vê que a forma como você lida com as crianças violentas faz toda a diferença. E você deve ter sentido isso na sua prática também, não é, Raquel? Sim, exatamente, Eduardo. Eu lembro que assim, no meu primeiro trabalho, a gente tinha crianças assim que eram da comunidade bastante violentas. E a Lu, que era diretora pedagógica, ela foi fazer inclusive um treinamento fora do Brasil, para esses, especialmente nesses casos, como agir amorosamente. Eu lembro que todos nós aprendemos, né, como lidar com essas crianças. Primeiro a gente tinha que, quando até o Vicente trata aqui nesse capítulo, né, porque quando as crianças elas estão muito violentas, né, agressivas, elas estão fora de si, primeiro a gente tem que conter, porque claro, né, a gente não pode deixar que elas briguem, né, tratem com violência outras crianças, né, machuquem outras. Então, a gente tem que conter e depois vem esse amparo emocional, amoroso, e então faz toda a diferença mesmo, porque o que a criança está nos dizendo, né, na verdade, né, é que ela precisa de carinho, né, ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida, ela está precisando de amor, né, Exatamente. e não de que nós sejamos mais violentos com elas, né? E o amor é incompatível, por exemplo, com o castigo corporal, né? Isso é uma coisa que, me lembro, antigamente tinha palmatória, que há muito tempo que não existe mais. Mas as crianças apanhavam na escola até, né? Então, você vê que a educação está tomando rumos totalmente diferentes hoje, né? Então, as crianças precisam se sentir amadas, mas o professor tem que ter muito cuidado para ele não se colocar numa situação de vítima também, né? E perder totalmente a autoridade. O professor tem que ser visto como autoridade e tem que exercer essa autoridade, mas no sentido positivo, no sentido do exemplo, né? Então, ele cita uma coisa muito interessante, né? Em vez da professora chegar e mandar as crianças arrumar as cadeiras, ela mesma começa a arrumar as cadeiras, aí fala para as crianças: se não querem me ajudar a arrumar as cadeiras, então é algo assim que é natural que as crianças queiram ajudar, né? Porque elas têm essa E índole, né? eles se sentem inspirados, motivados, É né? isso, o exemplo é uma forma fantástica de você trazer, né, um tipo de comportamento que é positivo, né? Porque o castigo só gera mais revolta. A criança, como ele diz, ela tem que perceber as consequências do seu ato. E as crianças violentas, às vezes, não percebem o mal que elas estão fazendo. Então, elas têm que perceber que se elas fizerem algo errado, elas vão sofrer as consequências. Então, essa relação de causalidade, né, que tem a ver com a lei do karma, inclusive, né, que ele menciona, tem que ser muito clara para a criança. Se ela fez algo, aquilo vai ter uma consequência. Então, ele diz, por exemplo, não faz sentido você prender a criança depois da aula, que isso é um castigo para os pais, não para a criança. A criança, às vezes, vai ficar lá brincando, fazendo alguma coisa, esperando o tempo que foi dado, né? Mas, por exemplo, ela pode perder uma aula que ela gostava. Às vezes, tinha uma aula de história muito boa, com um ótimo professor, e a criança, por ter se comportado de forma inadequada, perdeu aquela aula. Então, ela sentiu aquilo, ela queria assistir a aula,
e não pôde assistir. Às vezes ela gosta muito de um determinado esporte, e aí uma forma de, né, de perceber que ela agiu errado é não poder fazer aquele esporte. Lógico que isso não pode ser por um tempo prolongado, que é uma coisa que não gera efeito contrário, mas ela tem uma pequena perda, né, ela sentir a perda e fazer a relação causal entre o que ela fez e as consequências é uma grande educação para a vida, né? Porque a vida é assim, né? Tudo que você planta, você colhe. Essa é a essência do lei do karma. Então, isso é educação teosófica. É você perceber que tudo na vida gera uma consequência e você é responsável pelos seus atos. Isso é algo tão importante na vida, né? Que se as crianças conseguirem entender, nossa, isso faz uma diferença gigantesca. E ele abre o capítulo, né, dizendo que isso que você está falando é fundamental, porque para mim justifica, né, o que é esse capítulo. Ele inicia falando que a verdadeira disciplina é a autodisciplina e o autodomínio, né? Então, não o controle externo. Isso. Então, a função da educação é a gente, né, poder ser responsáveis, agir, né, por nós mesmos, pensar por nós, né, e entender e ter essa compreensão também. Isso se faz desde pequenininho. Inclusive as crianças, como ele fala, tem que tanto as crianças, né, os estudantes, como os professores e funcionários têm que compreender o que se espera de cada um. Quais são as regras, né? Isso é muito importante ter isso aí documentado, não de forma rígida, né? Mas as crianças têm que perceber qual é o comportamento esperado, né, em determinados ambientes, né? Então, isso para o professor também é importante. Ele deve saber como ele deve se comportar nesse tipo de escola, que às vezes tem posturas diferentes de outras escolas. Quando tudo está claro, tanto para a criança, como para o professor, e como para os funcionários e administradores, isso facilita muita coisa. Porque às vezes uma criança pode ser punida por algo que ela não sabia, né? Que ela não podia fazer, por exemplo, né? Então, essa clareza de quais são os procedimentos, o que é aceitável, o que não é, facilita muito a vida de todos que são envolvidos, toda a comunidade escolar. Eu sei que nós já estamos agora chegando no final do programa, né? Chegando quase ao final, mas é tão bom falar sobre esse assunto, né? Ah, nossa, é fantástico, né? Mas como é importante, né, a gente dar voz à criança, deixar que elas, né, consigam se realizar também. E a escola é um ambiente maravilhoso para isso. Esse exemplo que você deu do José Pacheco é perfeito, né? As crianças conseguem, porque você falar com a criança, né, que pode deixar que eu faço, você não sabe fazer é uma coisa. Você falar o que você gostaria de fazer, vamos juntos. O professor como um orientador, e não como aquele que manda, né, diz o que é o certo, é totalmente diferente, né? E É uma coisa que o José Pacheco fala que é muito interessante, que ele usa isso muito nas escolas, né? Ele pergunta, o que você quer ser? Mas não o que você quer ser no futuro, o que você quer ser na sua vida, agora e depois também, mas agora também, né? Então, é muito interessante o que você quer fazer, o que você quer ser. Então, isso é uma orientação que você está dando para o estudante e é uma oportunidade para ele fazer aquilo que gosta, né? E dentro da própria escola também, essa indagação é importante, você ter aquela educação que é mais personalizada e permite a criança ter um protagonismo no processo educacional, né? Ser um agente também, né? Que todos aprendem juntos. Esse é um princípio maravilhoso, né? Não é o professor que chega e diz, você vai ter que aprender isso, tem que decorar, e se você não fizer, você vai levar nota ruim, vai eventualmente até ser expulso da escola. Não é assim que funciona, né? Então, essa nova educação procura trazer tudo que a criança tem de potencial à fruição, à tona, para poder ser realizado, seja lá o que for, né? Respeitando as individualidades. para Maria Montessori, a independência e a autonomia da criança são muito caros, né? Então, a gente não deve fazer algo que
própria criança sabe fazer. Né? A gente precisa da liberdade e acreditar que ela pode fazer. Né? E só para encerrar, eu queria comentar que na página 154, ele fala sobre a questão do castigo corporal, uma coisa muito interessante. Não se pode amar uma criança e, ao mesmo tempo, deliberadamente lhe infligir dor. A tendência de punir fisicamente se deve quase sempre à ira e à frustração entre os adultos. E aí, infligir dor pode temporariamente refrear o comportamento, mas muitas vezes não conseguirá evitar sua repetição. Eu queria trazer esse comentário final, porque eu faço um link, né, com esse livro aqui, O Processo de Autotransformação. Então, assim, para quem é educador, para quem tem filho, né, esses livros são muito especiais, porque aqui a gente vai compreender o que o Vicent, né, ele fala sobre o que é uma educação transformadora, qual que é quão profundo é, o quanto complexo é, né, porque vai desde a natureza humana, ele começa por aí. Mas para isso, para a gente escutar, a gente precisa também fazer esse processo interno, né? Então, a gente precisa se conhecer, é o autoconhecimento, né, que vem trazer essa melhoria interna, né, esse trabalho interno, até para a gente dar voz às crianças, e também poder fazer isso com as crianças maiores, né, como ele cita aqui, não com as crianças pequenininhas, mas com os mais jovens, esse trabalho, esse processo de autotransformação pode ser realizado. Que ele chama de processamento, é um processamento interno, é muito interessante. É verdade. Então, Eduardo, muito obrigada pelas suas considerações, pela sua presença tão importante aqui. Você que tem uma visão assim tão especial da educação, né? Você é um educador, esteve presente em alguns projetos educacionais. Então, fala com muita propriedade sobre esse tema. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima segunda-feira, às 9h30, no nosso clube de leitura. Abraço a todos. Obrigada, Eduardo. Tchau.